A lição dos jovens para o quarto trimestre de 2024, publicada pela CPAD, traz como tema central Alcance um futuro feliz e seguro, baseado nos conselhos de Salomão no livro de Provérbios. O comentarista desta série é o pastor Marcelo Oliveira, e as lições oferecem orientação prática e espiritual para a juventude. O foco principal é a sabedoria e a proteção que vem de seguir os ensinamentos divinos. O estudo visa preparar os jovens para enfrentar os desafios da vida com discernimento, abordando questões como sabedoria e confiança em Deus, proteção contra a imoralidade e os vícios, a importância da integridade e da prudência. Cada lição explora um aspecto específico da sabedoria, como o controle da fala, a administração de recursos e a importância de manter o coração protegido contra tentações. Esse trimestre é uma excelente oportunidade para os jovens aprenderem a tomar decisões fundamentadas na Palavra de Deus, visando uma vida plena e protegida pelos princípios bíblicos. A lição 2, Sabedoria, Proteção e Confiança, destaca que a verdadeira proteção vem da confiança em Deus e da busca pela sabedoria. Salomão, em Provérbios, ensina que a sabedoria não só nos guarda de perigos e erros, mas também nos guia em direção a uma vida mais segura e cheia de propósito. A confiança em Deus nos proporciona a base para viver com segurança, sabendo que Ele nos protege quando seguimos seus princípios. Lição 2, Sabedoria, Proteção e Confiança. Texto principal. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Esse trecho enfatiza a segurança e a tranquilidade que vêm de seguir os caminhos da sabedoria e da confiança em Deus. A mensagem destaca que, ao confiar em Deus, não enfrentamos o medo e podemos descansar em paz. Resumo da lição. Aquele que cultiva a sabedoria bíblica no coração desfruta de proteção e confiança na vida cristã. Resumo da lição. A lição destaca que aqueles que cultivam a sabedoria bíblica em seus corações desfrutam de proteção e confiança em sua vida cristã. Essa sabedoria não apenas orienta as decisões diárias, mas também proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que o crente viva sem medo, confiante nas promessas de Deus. Objetivos: mostrar que a sabedoria é um escudo protetor. Compreender que a sabedoria está relacionada à maturidade cristã. Refletir sobre a sabedoria como fonte de vida, proteção e confiança. Objetivos: mostrar que a sabedoria serve como um escudo protetor, defendendo o indivíduo de perigos e decisões imprudentes. Compreender a relação entre sabedoria e maturidade cristã, ressaltando que o crescimento espiritual está ligado ao discernimento e entendimento dos ensinamentos bíblicos. Refletir sobre a sabedoria como uma fonte essencial de vida, proporcionando proteção e confiança nas adversidades. Esses objetivos ajudam a aprofundar a compreensão da importância da sabedoria no desenvolvimento espiritual e na vivência da fé. Prezado professor, na lição deste domingo, estudaremos o fruto da sabedoria divina manifestado na vida do crente. Veremos que esse fruto nos torna crentes maduros, proporcionando maior discernimento em relação aos tempos e escolhas. Por isso, ao longo da lição, enfatize que a sabedoria em nosso coração nos traz confiança e segurança em Deus. Mas como alcançar a sabedoria bíblica? Aplicando as verdades contidas nas Escrituras Sagradas no nosso dia a dia. E é por esse motivo que, ao final do Sermão do Monte, o Senhor Jesus concluiu: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem fundamenta sua vida na meditação e na prática das Escrituras Sagradas tem sua vida segura e protegida em Deus. Caro professor, nesta lição abordaremos o fruto da sabedoria divina na vida do crente, que nos torna maduros e nos dá discernimento nas escolhas.
É importante enfatizar que a sabedoria em nosso coração proporciona confiança e segurança em Deus. Para alcançar a sabedoria bíblica, devemos aplicar os ensinamentos das Escrituras em nosso cotidiano. Como disse Jesus no Sermão do Monte, quem pratica suas palavras é comparado ao homem prudente que constrói sua vida sobre a rocha, garantindo proteção e segurança em Deus. Provérbios 2, 11, 3, 21 e 26. 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos. 2. Para que atentes à sabedoria e inclines o teu coração ao entendimento. 3. E se clamares por entendimento e alçares a tua voz por inteligência. 4. Se a buscares como a prata e a procurares como tesouros escondidos. 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É um escudo para os que caminham na sinceridade. 8. Para guardar as veredas do juízo e conservar o caminho dos seus santos. 9. Então entenderás justiça, juízo, equidade e todas as boas veredas. 10. Porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. 11. O bom senso te guardará e a inteligência te conservará. Provérbios 3. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso. 2. Porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. 4. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Sim, não temas o pavor repentino, nem as assolações dos ímpios quando vier. 6. Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Este é o texto bíblico. Introdução. Nesta lição, estudaremos o fruto da sabedoria divina na vida daqueles que a buscam, reconhecendo-a como uma fonte de proteção e confiança na vida espiritual e moral. Veremos que essa sabedoria promove a maturidade cristã em nós, permitindo que, por meio do temor do Senhor, desenvolvamos um maior discernimento nas nossas escolhas. Ao ter a sabedoria em nosso coração, encontramos confiança e segurança em Deus. A introdução da lição aborda de maneira clara a importância da sabedoria divina na vida do crente, destacando-a como uma ferramenta essencial para a proteção e o desenvolvimento espiritual. A sabedoria aqui não é meramente um conhecimento intelectual, mas um fruto que cresce naqueles que buscam a Deus com sinceridade. Ela promove maturidade cristã, ajudando o crente a tomar decisões com discernimento, baseadas no temor do Senhor. Ao enfatizar que a sabedoria traz confiança e segurança, a introdução nos lembra que confiar em Deus e em seus princípios resulta em uma vida mais estável e protegida. Este estudo sugere que a verdadeira sabedoria nos guia não só em momentos de decisão, mas também nos aspectos mais profundos da vida espiritual e moral. Assim, a busca por sabedoria bíblica é apresentada como uma forma de alicerçar a vida em Deus, o que nos garante proteção e tranquilidade, mesmo em tempos de incerteza. Tópico 1. A sabedoria como escudo protetor. 1. A estrutura do capítulo 2. Os 4 primeiros versículos do 2º capítulo de Provérbios apresentam a conjunção se, que implica uma condição: se aceitares, se clamares e se buscares como a prata. Esses versículos enfatizam que para adquirir sabedoria é necessário aceitá-la, clamá-la e buscá-la. A ideia central é que requer esforço, ou seja, correr atrás da sabedoria. Quando isso acontece, colheremos os frutos dessa busca. A conjunção, então, presente no versículo 5, indica uma conclusão lógica e o resultado da busca pela sabedoria. Nesse contexto, 2 seções demonstram esses resultados. Os versículos 5 e 8, que falam sobre entenderás e acharás sabedoria, e os versículos 9 e 11, que ressaltam a compreensão de justiça, juízo, equidade e boas veredas. Os versículos 12 e 19 descrevem as bênçãos que acompanham a conquista da sabedoria, incluindo o livramento de caminhos malignos e da sedução da mulher estranha. Finalmente, os versículos 20 e 22 encerram o propósito do capítulo. Resumindo,
Os versículos 1-4 apresentam as condições necessárias para encontrar a sabedoria. Os versículos 5-9 mostram as bênçãos resultantes. Os versículos 11-19 detalham essas bênçãos e os versículos 20 e 22 concluem o capítulo. O trecho sobre a estrutura do capítulo 2 de Provérbios destaca a relação direta entre a busca da sabedoria e os resultados que essa busca pode gerar na vida do crente. A utilização da conjunção se nos primeiros versículos enfatiza a ideia de que a sabedoria não é algo que vem automaticamente, mas sim uma conquista que requer esforço e dedicação. Essa condição reflete a prática comum na literatura sapiencial, onde se ressalta que o conhecimento e a sabedoria estão disponíveis, mas devem ser ativamente procurados. A menção de que, ao correr atrás da sabedoria, colhemos resultados, reforça a necessidade de ação deliberada. Isso é particularmente importante no contexto da vida cristã, onde a maturidade espiritual é alcançada por meio de uma relação ativa com os ensinamentos de Deus. Além disso, os resultados enumerados nos versículos subsequentes, como a compreensão de justiça e a proteção contra caminhos malignos, são promessas que enfatizam a importância de uma vida fundamentada na sabedoria divina. Esse conceito é um tema central na literatura de Provérbios, onde a sabedoria é frequentemente descrita como uma guardiã que oferece proteção e discernimento. Em suma, a estrutura do capítulo mostra que a sabedoria requer uma busca ativa e é acompanhada de bênçãos significativas que resultam dessa dedicação. Essa abordagem prática e relacional é crucial para entender a sabedoria no contexto cristão, onde a conexão com Deus e seus ensinamentos é essencial para o crescimento espiritual. Dois. A sabedoria como escudo. Aqueles que buscam a sabedoria de forma perseverante entenderão que o temor do Senhor representa um estilo de vida justo. Esse estilo de vida faz com que o Senhor se apresente como um escudo para aqueles que procuram a sabedoria. Com base nessa sabedoria, o leitor de Provérbios desenvolve uma plena consciência da retidão, que, segundo estudiosos, corresponde à instrução ética de Deus, conforme a palavra hebraica yoshoi, assim como a sinceridade, que revela o caráter de alguém genuíno e confiável. A vida pautada na retidão e na sinceridade, como consequência de se tornar sábio em Deus, carrega consigo uma virtude protetora que vem do alto e nos permite discernir o que agrada a Deus do que não agrada. Tiago 3,17. Nesse sentido, nossos passos estarão seguros tanto espiritualmente quanto moralmente. O texto aborda a ideia de que a sabedoria, especialmente a sabedoria divina, serve como um escudo protetor para aqueles que a buscam. O temor do Senhor é apresentado como um princípio fundamental para viver de forma justa e ética. Essa busca pela sabedoria não é apenas um desejo passivo, requer esforço e dedicação, refletindo a ideia de que aqueles que verdadeiramente desejam essa sabedoria devem se empenhar ativamente em aceitá-la e buscá-la. A relação entre sabedoria, retidão e sinceridade é destacada, sugerindo que esses atributos estão interligados e são essenciais para um caráter genuíno e confiável. A virtude protetora da sabedoria é ressaltada como uma forma de discernimento, permitindo que os indivíduos façam escolhas que agradem a Deus, proporcionando segurança espiritual e moral. Esse tema é comum em diversas tradições religiosas e filosóficas, onde a busca pela sabedoria é considerada vital para uma vida ética e plena. Em Provérbios, por exemplo, a ideia de que a sabedoria oferece proteção e guia é reiterada, destacando a importância da instrução ética e do caráter íntegro. Essa reflexão é fundamental para qualquer crente que deseja desenvolver uma vida espiritual rica, mostrando que a sabedoria não é apenas um conhecimento teórico, mas uma prática que molda a vida diária e as relações. Para aprofundar-se mais nesse tema, você pode explorar textos bíblicos como Provérbios e comentários sobre a sabedoria nas tradições religiosas. 3. Sabedoria no coração. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Esta é uma bênção gloriosa para aqueles que buscam a sabedoria. Aqui é importante refletir sobre a palavra coração. Diferentemente da visão ocidental, que considera o cérebro como o centro do ser humano,
Na sabedoria bíblica, o coração é visto como o centro do ser humano, e seu significado em hebraico é muito mais abrangente do que em nossa língua. Na sabedoria bíblica, o coração inclui intelecto, moralidade e emoção, ou seja, ele reúne pensamento, sentimento e vontade. Exploraremos o conceito de coração com mais detalhes na próxima lição. Entretanto, é fundamental estarmos cientes de que o equilíbrio em nossa vida espiritual só é alcançado quando o Espírito Santo molda, trabalha e desenvolve nosso coração. Ou seja, quando nossos pensamentos, sentimentos e vontades estão plenamente coerentes e ordenados com a vontade de Deus. Assim, o bom siso nos guardará, pois teremos a capacidade de pensar de acordo com a palavra de Deus. A inteligência nos protegerá, permitindo-nos aplicar o conhecimento divino em ações concretas em nossas vidas. Nesse sentido, nosso pensamento, submisso à palavra de Deus, ordenará nossos sentimentos e, consequentemente, nossos comportamentos, mostrarão que nosso ser interior é plenamente dominado pelo Espírito Santo. Assim, nosso coração estará integralmente alinhado com a vontade de Deus. O trecho discute a importância da sabedoria no coração, destacando a visão bíblica do coração como o centro do ser humano, englobando intelecto, moralidade e emoção. Essa abordagem contrasta com a perspectiva ocidental, que tende a ver o cérebro como o centro do pensamento e da razão. O texto ressalta que a sabedoria, ao entrar no coração, traz uma série de bênçãos que promovem o equilíbrio na vida espiritual. A ideia de que o bom siso e a inteligência nos protegem está profundamente ligada ao entendimento de que a sabedoria deve ser aplicada nas ações do dia a dia. Assim, ao submeter nossos pensamentos à orientação divina, conseguimos alinhar nossas emoções e comportamentos à vontade de Deus, resultando em uma vida mais integrada e segura. Essa abordagem revela a conexão íntima entre sabedoria, fé e comportamento moral, sugerindo que a verdadeira sabedoria não se limita ao conhecimento, mas envolve uma transformação do ser interior, que por sua vez se manifesta em ações que agradam a Deus. Essa perspectiva é fundamental para uma vivência cristã autêntica, onde a busca pela sabedoria se torna um caminho de crescimento e proteção espiritual. Tópico 2. A sabedoria como maturidade cristã. 1. A estrutura do capítulo 3. O terceiro capítulo é uma continuação dos resultados da sabedoria revelada no segundo capítulo. Este capítulo demonstra que um coração dominado pela sabedoria de Deus proporciona estabilidade moral, enquanto o capítulo 3 revela que um coração guiado pela sabedoria divina desfruta verdadeira felicidade e segurança. Por essa razão, o capítulo 3 está estruturado em 3 discursos. Os versículos 1 a 10 abordam a dedicação ao Senhor. Os versículos 11 a 20 falam sobre a verdadeira felicidade que vem de confiar no Senhor, e os versículos 21 a 35 mostram a segurança que se encontra na vida com Deus. É importante notar que cada um dos discursos é precedido pela expressão "filho meu", o que evoca proximidade e o desejo de que o ensinamento sagrado seja ouvido, compreendido e aplicado pelo discípulo leitor. Neste contexto, nos concentraremos no terceiro discurso, especialmente nos versículos 21 a 26, onde a segurança em Deus revela a estabilidade da maturidade do leitor. Isso reflete o desejo do Altíssimo de que o jovem cristão amadureça emocional e espiritualmente para viver uma vida segura nele. O trecho destaca a importância da estrutura do capítulo 3 de Provérbios, ressaltando como ele se conecta ao capítulo anterior e como a sabedoria de Deus se manifesta em diferentes aspectos da vida. O autor organiza o conteúdo em 3 discursos, cada um com seu foco específico: a dedicação ao Senhor, a felicidade advinda da confiança nele e a segurança que essa relação proporciona. O uso da expressão "filho meu" enfatiza a intimidade e a intenção de transmitir ensinamentos que não são apenas teóricos, mas práticos e aplicáveis ao cotidiano dos leitores. Essa abordagem busca criar um vínculo entre o ensinador e o aprendiz, refletindo um desejo genuíno de que os princípios sejam incorporados na vida do jovem cristão. Ademais, o capítulo sugere que a verdadeira maturidade espiritual não se limita ao conhecimento, mas se expressa em ações que resultam em uma vida marcada pela estabilidade e segurança em Deus.
Isso é particularmente relevante para os jovens, que estão em uma fase de formação de identidade e valores. Ao amadurecer emocional e espiritualmente, eles conseguem navegar as incertezas da vida com confiança. Essa relação entre sabedoria, maturidade e segurança na fé é um tema recorrente nas Escrituras e tem sido explorado por diversos estudiosos ao longo dos anos, como afirmam comentários sobre Provérbios e a literatura bíblica em geral, 10 Source. Para uma análise mais aprofundada, recomenda-se consultar recursos teológicos que discutem a conexão entre sabedoria e a vida prática. Sabedoria como maturidade cristã. Os versículos 21 e 22 demonstram que o bom siso e a verdadeira sabedoria proporcionam clareza, discernimento e experiência. Essa sabedoria está fundamentada em Deus e no temor do Senhor. Quando estamos firmados em Deus, Ele nos capacita a discernir melhor o caminho que estamos trilhando. Por isso, a sabedoria divina oferece vida em plenitude. Ao longo da lição, você verá que a maturidade se revela na forma como lidamos com as ações práticas no dia a dia de nossas vidas. O apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, oferece um exemplo muito interessante sobre maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Não é por acaso que o apóstolo dos gentios enfatiza o quanto nosso Senhor se importa com o desenvolvimento de nossa maturidade cristã, concedendo os dons ministeriais com o claro propósito de aperfeiçoamento, crescimento e edificação espiritual. O texto discute a importância da sabedoria como um aspecto essencial da maturidade cristã, destacando que ela proporciona clareza, discernimento e experiência. A ideia central é que a verdadeira sabedoria está enraizada em Deus e no temor do Senhor, permitindo que os indivíduos façam escolhas mais sábias e seguras em suas vidas. A referência ao apóstolo Paulo traz um exemplo significativo sobre o crescimento espiritual e a transformação que vem com a maturidade. Ele menciona a transição da infância para a vida adulta, simbolizando o abandono de comportamentos infantis em favor de uma vida mais responsável e fundamentada. Essa metáfora é poderosa, pois sugere que a maturidade cristã envolve um processo contínuo de aprendizado e desenvolvimento, onde o cristão é chamado a se afastar de práticas imaturas e a abraçar uma vida mais alinhada com os ensinamentos de Cristo. Além disso, o texto ressalta que os dons ministeriais são uma ferramenta divina para promover esse crescimento e edificação espiritual, indicando que Deus está ativamente envolvido no processo de maturação de seus seguidores. Essa perspectiva oferece uma visão esperançosa sobre a jornada cristã, incentivando os fiéis a buscarem uma sabedoria que não apenas ilumine suas vidas, mas também as dos outros ao seu redor. A importância do discernimento e do entendimento moral é uma temática comum nas Escrituras, refletindo a ideia de que a maturidade espiritual não é apenas um objetivo individual, mas também um chamado a contribuir para a comunidade de fé. A sabedoria que gera confiança. Quem é sábio e possui bom senso, anda com confiança no caminho. Essa confiança só é possível quando Deus é o centro da vida. Assim, deitaremos e não temeremos outro, e o Senhor será a nossa esperança. O texto ensina que, enquanto o caminho do ímpio leva à destruição, aqueles que guardam e buscam a sabedoria divina encontram um caminho de confiança, tanto de dia quanto à noite, pois o Senhor os guardará e protegerá. Desse modo, a confiança se revela como um elemento fundamental na perseverança cristã. Ao longo da nossa jornada, encontraremos diversos obstáculos e até mesmo armadilhas. Contudo, o livro de Provérbios nos exorta: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Há um hino em nossa harpa cristã que diz: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Isso representa a herança que provém da sabedoria bíblica. A sabedoria que gera confiança é um tema central na literatura sapiencial, especialmente em Provérbios.
O trecho menciona como a verdadeira sabedoria está intrinsecamente ligada a uma relação de confiança com Deus. Essa confiança permite que os indivíduos caminhem de forma segura, enfrentando as adversidades da vida, com a certeza de que estão sob a proteção divina. O versículo "anda com confiança no caminho" sugere que aqueles que buscam a sabedoria divina têm uma perspectiva clara e fundamentada sobre a vida, enquanto o caminho do ímpio leva à destruição. Essa diferença enfatiza a segurança que vem de uma vida centrada em Deus. A exortação para confiar no Senhor de todo o coração reflete a ideia de que a confiança em Deus deve ser total e inabalável, um conceito que também aparece em outros textos bíblicos, como Salmos. Além disso, a referência ao hino da harpa cristã ilustra como a confiança no Senhor deve ser um aspecto prático e cotidiano da vida cristã, enfatizando que deixar tudo nas mãos de Deus resulta em paz e segurança. Isso reforça a ideia de que a sabedoria bíblica é um antídoto contra o medo e a insegurança, permitindo que o crente enfrente os desafios com fé. Em resumo, o texto oferece uma profunda reflexão sobre como a sabedoria não apenas ilumina o caminho do crente, mas também serve como um escudo de proteção e confiança em Deus. Essa perspectiva é fundamental para a maturidade espiritual e a perseverança na fé. Tópico 3. Sabedoria, vida protegida e confiança. Busque a sabedoria bíblica. No início da lição, estudamos a importância de buscar a sabedoria em Provérbios 2. De maneira concreta, a sabedoria que vem do alto está revelada na palavra de Deus, que é a Bíblia. Isso implica que uma das condições essenciais para se tornar sábio é buscar a sabedoria bíblica. É necessário ler a Bíblia, compreendê-la e aplicá-la ao coração. O salmista diz: "Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti." A palavra esconder refere-se a uma leitura de qualidade que passa pelo pensamento, pelo sentimento e chega à vontade. A memorização das Escrituras nesse contexto torna-se tanto natural quanto importante. No entanto, para completar esse ciclo, a palavra de Deus deve ser aplicada à nossa vida. Uma vez cultivada em nosso coração e aplicada à vida, o temor do Senhor se estabelece dentro de nós. Esse temor ao Senhor é o primeiro estágio para uma vida de sabedoria. Portanto, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, aplique a palavra de Deus à sua vida. O texto aborda a importância de buscar a sabedoria bíblica como um caminho para o crescimento espiritual e moral. Destaca que a sabedoria, conforme apresentada em Provérbios, é acessível por meio da leitura e aplicação da palavra de Deus. O ato de esconder a palavra no coração implica uma assimilação profunda que vai além da mera memorização, envolvendo mente, emoção e vontade. Além disso, o texto menciona que o temor do Senhor é fundamental, pois é visto como o primeiro passo para uma vida sábia. Esse temor é uma forma de respeito e reverência a Deus, o que conduz a um comportamento alinhado com os princípios divinos. Portanto, a prática da leitura, meditação e aplicação das Escrituras é essencial para formar uma base sólida de sabedoria. A mensagem central é clara. A busca pela sabedoria não é apenas uma atividade intelectual, mas uma experiência transformadora que molda o caráter e a vida do crente. Essa transformação é um aspecto vital da maturidade espiritual, permitindo que a pessoa viva de maneira mais consciente e alinhada com a vontade de Deus. Essa perspectiva é corroborada por muitos estudiosos e líderes espirituais que enfatizam a importância da palavra de Deus como guia e fundamento para uma vida plena. Para uma análise mais aprofundada sobre o papel da sabedoria bíblica, você pode explorar as interpretações de Provérbios em estudos teológicos e devocionais. Vida protegida em um mundo de perigo. Vivemos em um mundo repleto de perigos, o que leva muitas pessoas a desenvolverem fobias sociais, transtornos de pânico e outras patologias. No entanto, como cristãos, somos chamados a confiar em Deus, independentemente dos riscos à nossa volta. O medo não deve dominar nossas vidas. As palavras apostólicas nos lembram: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Essa confiança vem do amor divino, revelado nas Escrituras, e nada pode nos separar desse amor, nem a morte, nem a vida.
Com essa consciência, temos segurança e equilíbrio em nossa vida espiritual. Quando somos preenchidos por esse amor, andamos em confiança, sem medo, e somos instrumentos de amor, permitindo que Deus se revele aos outros, mesmo em um mundo perigoso. O texto sobre vida protegida em um mundo de perigo aborda a realidade dos muitos perigos e medos que enfrentamos no mundo, desde fobias sociais até transtornos como o pânico. No entanto, ele também nos lembra de que, como cristãos, podemos encontrar segurança e confiança através da fé em Deus. A referência ao amor perfeito que lança fora o temor destaca como a consciência do amor divino, revelado nas Escrituras, proporciona uma sensação de equilíbrio e proteção. Ao confiar em Deus e meditar em Sua palavra, o cristão pode caminhar com confiança, livre de medos, mesmo em meio às adversidades. Essa confiança não é baseada em ignorar os perigos, mas em saber que a presença de Deus nos protege e nos guia em qualquer situação. O texto também sugere que essa confiança nos capacita a ser instrumentos do amor de Deus, compartilhando essa segurança e amor com os outros. A reflexão apostólica sobre o perfeito amor nos lembra de que o amor de Deus é a fonte dessa segurança e que, quando vivemos em alinhamento com Ele, somos libertados do medo que muitas vezes paralisa. 3. Confie, mesmo em um mundo de incertezas. Com o desenvolvimento do pensamento crítico no mundo moderno, vemos cada vez mais o culto à dúvida e à incerteza. Hoje, duvidar parece ter ganhado o status de intelectualidade. Dessa mentalidade surge o desejo de muitos em desconstruir a fé, os fundamentos e os valores alheios. Esse fenômeno é parte do que sociólogos chamam de pós-modernidade ou modernidade líquida. Nesse contexto, o questionamento se tornou um ídolo. No entanto, como estudamos nesta lição, a sabedoria bíblica, aquela que vem do alto, nos traz confiança. Essa confiança é alicerçada na revelação de Deus em nossa experiência com Ele. É a mesma confiança que vemos nos jovens amigos de Daniel. Mesmo vivendo em um contexto de relativismo religioso, dotados de sabedoria bíblica, eles expressaram uma confiança firme e objetiva. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não o fizer, saiba, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O texto discute a confiança em Deus em meio a um mundo repleto de incertezas e dúvidas. Ele destaca como a modernidade e o pensamento crítico podem levar à desconfiança e ao questionamento da fé, apresentando esses fenômenos como uma característica da pós-modernidade. No entanto, enfatiza que a sabedoria bíblica oferece uma base sólida de confiança. A confiança dos amigos de Daniel, que mantiveram sua fé mesmo diante de ameaças, serve como um exemplo inspirador. Eles demonstraram coragem ao afirmar que, independentemente da situação, não serviriam a outros deuses. Essa narrativa sublinha a importância da fé inabalável e da sabedoria encontrada nas Escrituras como um antídoto contra as incertezas contemporâneas. A mensagem central é clara. Mesmo em tempos de dúvida e relativismo, a confiança em Deus e a sabedoria bíblica podem proporcionar segurança e firmeza. Essa perspectiva pode ser um recurso valioso para aqueles que buscam estabilidade em suas crenças, em meio a um mundo em constante mudança. A sabedoria bíblica é adquirida não apenas pela leitura ou pela memorização da Bíblia. É necessário ler, memorizar e, mais importante, aplicar a verdade que foi lida e memorizada. Ao final do Sermão do Monte, o Senhor Jesus concluiu: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem edifica a sua vida na meditação e na prática das Escrituras Sagradas tem a sua vida segura e protegida em Deus.